Vamos aprender barra de rolagem no Excel. Temos essa planilha, onde essa planilha tem o ranking dos vendedores. Referente, eu tenho o ranking, tenho a matrícula, o nome do funcionário e a quantidade de vendas que ele fez em um determinado período. Agora, ao lado, eu tenho outra tabela, que também tem um ranking, funcionário e vendas. Vou criar uma barra de rolagem juntamente com um gráfico e, através de um gráfico simples, vou deixar esse gráfico dinâmico. Qual é o objetivo desse barra de rolagem num gráfico simples virar dinâmico? Você vai apresentar os seus índices para a sua empresa, para o seu setor. Você tem alguns índices e não quer colocar ele em planilhas diferentes. Você pode fazer apenas em uma única planilha. Como, por exemplo, nós temos aqui o ranking, funcionários e vendas. Queremos saber quais são os funcionários que vendeu mais, digamos, vamos fazer o top 5 dos funcionários que vendeu mais e vou fazer um gráfico relacionando esses funcionários. Vou também fazer a barra de rolagem, um gráfico simples com a barra de rolagem, vou deixar ele dinâmico, com a característica de dinâmico. Agora, observe, aqui no menu eu tenho desenvolvedor. No desenvolvedor eu vou ter a opção inserir e em inserir eu vou ter a opção barra de rolagem. Observe, caso a sua configuração do Excel não venha com o desenvolvedor menu, você vai ter que vir em arquivo, opções. Em arquivo e opções vai ter a opção de faixa de opções, personalizar a faixa de opções. Em personalizar a faixa de opções vai ter escolher comandos em, depois personalizar a faixa de opções. Observe, todos os menus que estão na minha faixa de opções estão selecionados, digamos, página inicial, inserir, desenvolvedor. Caso o teu não tenha selecionado, você clica aqui em desenvolvedor, selecionou, vai apertar OK, na opções, seleciona OK, foi selecionado, vai aparecer desenvolvedor. Agora você vai apertar inserir, e inserir vai abrir essa janela. Abrindo essa janela, você vai selecionar essa opção. Essa opção selecionada é a barra de rolagem. Selecionei essa opção, barra de rolagem. Observe, eu cliquei e não apareceu nada, mas quando eu arrastar em uma determinada região, vai aparecer um botão. Esse botão é o botão referente à barra de rolagem. Vou com o botão direito clicar em cima do botão, vou colocar nessa opção, formatar controle. Apareceu essa janela de formatar controle, aonde eu posso formatar o tamanho dele. Coloquei aqui o botão, está um pouco grande, eu posso deixar ele, digamos, 50% da sua altura. Aí já vou na proteção, vou colocar no controle, ele vai abrir com essas opções, aonde eu vou ter o valor atual, vamos deixar em 0, o valor mínimo, como o valor mínimo eu quero saber um ranking, vou colocar o valor mínimo primeiro e o valor máximo vai ser o 5. Vou fazer uma alteração incremental, você pode deixar 1, mudança de página, deixe também 10. Agora vai pedir um vínculo, uma célula de vínculo. Você seleciona essa primeira célula do ranking, você pode clicar aqui, seleciona essa primeira célula, aperta OK. Observe, essa primeira célula eu já tinha deixado 1, vamos colocar, formatar controle para conferir, eu já tinha deixado 1 porque eu vou fazer um ranking, e para que esse ranking fique dinâmico, eu vou ter que colocar uma função matemática, dizer que esse valor 1 mais 1 será, vou ter que fazer um somatório. Aí quando eu arrastar para os demais, ele vai fazer o somatório das colunas de cima mais 1. Agora, eu tenho esse barra de rolagem, essa barra de rolagem. Tendo essa barra de rolagem, esse controle,
eu vou usar um proc_v, colocar aqui funcionários, igual proc_v, procura vertical. Observe a síntese do proc_v. Ele vai pedir o valor procurado. Vou selecionar essa região, no qual é o rank. Vou procurar a matriz da tabela. Eu posso selecionar a tabela por completo ou vou selecionar essa tabela antes para ficar mais fácil. Quando for inserir em uma função, vou colocar dado. Aperto o Enter. Observe que quando eu selecionar novamente a tabela por completo, nessa caixa de nome vai estar lá indicando que é o dado, porque eu chamei essa região do Excel de dado. Ou se você pode alterar, vou colocar no plural, dados. Aperta Enter, seleciona, observe que eu vou selecionar novamente para que você veja a alteração. Eu selecionei essa região, apertar Ctrl Z, eu selecionei essa região aonde tem todos os valores numéricos, ele chamou de dado, mas eu tenho também dados, que vai ser a mesma região. Observe, coloquei dados, ele também vai entender que é essa mesma região. E se eu colocar dado ou dados, tanto faz. Vou colocar aqui funcionários, igual proc_v. Vou no proc_v, primeira etapa da síntese da forma, vai pedir o valor procurado. Vou colocar 1. Agora vai pedir a matriz, eu posso colocar dado ou dados. Tanto faz, como eu selecionei a mesma região, será a mesma matriz, mas eu posso selecionar várias regiões diferentes. Em vez de ficar selecionando uma região, eu posso colocar na caixa de nomes, aonde nós observamos aqui em cima. Vou colocar nessa caixa de nomes, e na caixa de nomes vou dizer que essa região é referente a dado. Vai aparecer um formato de planilha, não vai aparecer como se fosse uma função. Vou colocar aqui dados. Vou observar aqui no dados, eu tenho o número de índices da coluna. Olha que quando eu selecionei na função, já está a região selecionada. Eu sei que o índice da coluna é a posição da coluna referente à área selecionada. Eu vou querer saber os funcionários. Sei que essa é a coluna 1 dessa área selecionada. Coluna 2, funcionários, coluna 3. Ponto e vírgula vai perguntar se a correspondência é exata ou aproximada. Eu quero a correspondência exata. Fecho parênteses. Vou apertar Enter. Observe que quando eu selecionar para as próximas regiões, ele fez a procura e não vai alterar a região, porque eu chamei dados. Ele já vai fixar aquela região. Vou evitar de ficar travando célula. Ajuda também a quando você esquece de travar uma célula. Aqui no caso, quando você já coloca um nome na caixa de nomes, ele já trava aquela região automaticamente. Agora observe, vamos colocar o valor das vendas. Colocar igual. Vou usar também um proc_v. Vai pedir o valor procurado. E qual vai ser o valor procurado? Vou procurar pelo rank. Então, eu coloquei aqui número 1. Observe que eu deixei o rank sem travar a célula, porque eu vou arrastar para as demais linhas, porque eu quero que quando chegar nessa célula de baixo, ele vá procurar o rank 2. Quando tiver na célula referente a vendas, referente ao Fernando, vai procurar no rank 3 e assim sucessivamente. Vou colocar dados. Eu selecionei da caixa de nomes, ponto e vírgula. Agora vai pedir o número de índices da coluna. Observe que eu sei que tínhamos 4 colunas e esse era o quarto índice, que era o valor de vendas. Vou dizer que a correspondência é exata. Observe que a correspondência exata é falso. E se for correspondência aproximada, é verdadeira. Isso quer dizer que ele vai fazer um arredondamento, caso não tenha um valor exato. Como no nosso caso, eu vou querer o valor exato, vou colocar falso. Em algumas versões do Excel, ele coloca isso como 0. Vou fechar o parênteses, Enter. O valor foi procurado. Agora posso selecionar as demais regiões, dando duplo clique aqui. Automaticamente, como eu quero que o valor procurado
não fique travado, porque ele vai procurar para as demais linhas também. Os dados, como eu coloquei na caixa de nome, já está travado. E a índice da coluna também selecionou o mesmo para todos, referente ao quadro. Agora eu tenho os valores das vendas. Observe que eu posso vir aqui nessa ferramenta e vou selecionando os demais ranks. Vou colocar aqui no caso o valor, vou destacar o valor dessa célula rank 5. Eu quero saber o 4, do 4 em diante, do 3 em diante, do 2 ou do 1 em diante. É conhecido como uma barra de rolagem. Posso vir com o botão direito, formatar controle. Em formatar controle eu desejo diminuir o tamanho da barra de rolagem. Vou vir aqui em escala ou posso vir também em altura. Quando está abaixo, altura, referente à escala, ou posso diminuir em centímetros. Eu prefiro em porcentagem. Então, vou colocar aqui, digamos que eu vou querer apenas 50% desse tamanho. Aperto OK. Ele vai ser reduzido, formatar controle. Vou colocar essa proporção, 50%. Aperto OK. Posso selecionar novamente. Vim na região. Quero a largura. Vou colocar a largura apenas 70. Vai ser diminuído por a sua largura. Posso vir montar controle. Vou colocar 70%. OK. Você vai fazendo seus ajustes. Lembrando, quando você clicar, você seta de cima. É bem intuitivo. Está falando, vai procurar valores acima. E observe que só vai procurar 5 valores, porque quando vamos aqui em formatar controle, em controle você colocou valor mínimo 1, valor máximo 5. Qual é o valor da célula atual? 1. Qual foi o vínculo da célula que você selecionou? Observe, foi a célula referente ao primeiro ranking. Lembrando que é possível fazer as alterações dos demais, porque eu fiz uma fórmula matemática dizendo que o valor que aparecer no primeiro ranking eu somo mais 1 e assim, observe, sucessivamente. Agora vamos inserir um gráfico. Vou selecionar funcionário e vendas. Vou aqui em inserir, vou colocar um gráfico simples de coluna. Observe que o Excel gerou esse gráfico, um gráfico bem simples. Aqui, estilos de gráfico, digamos, vou colocar um layout diferente, ele vai me dar algumas opções. Um texto um pouco mais escuro. Vou colocar essa região, esse gráfico. Posso vir aqui na parte de elementos do gráfico, vou colocar uma rótula. Agora, tem uma rótula frente aos valores exatos, tenho o nome dos vendedores embaixo, tenho o preço em Y e tenho as rótulas para cada coluna representando cada vendedor. Observe que quando eu selecionar aqui na minha barra de rolagem, a região dos vendedores será alterada. Posso selecionar mover o meu botão, seguro com o mouse na parte direita do mouse, no botão direito do mouse, venho aqui, coloco mover aqui, clico fora, eu posso, observe que ele vai ficar aqui ao lado, posso simplesmente, quando eu clicar no botão, vai ser alterando os valores. Vou colocar referente ao primeiro ranking. Eu tenho o vendedor Bruno, que vendeu maior quantidade. Agora eu quero a referência, vou tirar o vendedor Bruno e vou colocar do 2 até o 6. Então, posso selecionar de imagem, 3 até o 7. Observe, vou selecionando essa região e o gráfico vai ficando dinâmico. Eu vou fazer uma escala referente a esse gráfico, aonde com apenas um clique nessa barra de rolagem, vou deixar um gráfico simples, eu inseri um gráfico simples, não dinâmico, mas ele já ficou com uma característica de um gráfico dinâmico, porque quando eu vou alterando essa barra de rolagem, eu vou poder fazer outros comparativos. Em que ocasião eu vou usar essa ferramenta barra de rolagem? Você pode usar essa ferramenta barra de rolagem em uma apresentação
para o seu setor. Digamos, você trabalha com metas, com vendas, e você vai, através de uma barra de rolagem, falar o quantitativo do gráfico de cada vendedor. Por exemplo, aqui no caso, a maior venda foi do vendedor João, do referente mês, vendeu R$62.000 aproximadamente. Aí você pode selecionar outra região, vai encontrando os demais vendedores e vai ficar a sua apresentação mais profissional, mais dinâmica e mais autoexplicativa. E esse é o objetivo do Excel: automatizar o seu processo, ganhar tempo e colocar melhorias para a sua apresentação, uma apresentação mais didática, no caso, usando barra de rolagem juntamente com um gráfico simples, sem ser um gráfico dinâmico.